Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, segunda, dia 4 de agosto, né? O vídeo era para ter saído ontem, né? Mas vocês sabem como é que funciona, né? A vida de dono de casa é difícil. Mas enfim, é... primeiramente eu gostaria de agradecer vocês, né? Por estarem se inscrevendo, deixando o like, que é muito importante para o nosso crescimento. Hoje já somos 196, né? Um crescimento aí de mais 15 inscritos. Meu muito obrigado a vocês. E, né, não menos importante, o que eu posso dizer para vocês é: Gabriel Bortoleto terminou em sexto lugar. E também Lando Norris é o vencedor da Hungria. Então nós vamos contar essa história agora, né? Tivemos aí a largada, aonde que o Fernando Alonso basicamente bloqueou o Gabriel Bortoleto, ele não conseguiu passar por fora. Porém, né, o Gabriel conseguiu passar o Lance Stroll, né? Você vê ali na frente o Charles Leclerc, ao lado de Piastri. O George Russell teve uma largada muito boa, atrás dele de Fernando Alonso, atrás o Gabriel, né? Você vê ali meio perdido o Norris também, né? Que foi jantado basicamente pelo povo ali. E o Stroll lá atrás. Depois disso, né? Tivemos aqui o Lando Norris, que estava lá atrás, passando o Alonso, né? Então ele passou para quarto lugar. E o Alonso, ele fez uma corrida interessante, infelizmente para a gente, né? Ele bloqueou todo mundo de sexto, né? Que era o Gabriel, para trás, tá? Então, várias voltas ele conseguiu segurar o povo, né, com o carro. E quem passou ele passou. Quem não passou, né, que foi o caso do Gabriel, ficou ali preso. O Gabriel poderia ter, estava bem mais rápido do que o Alonso, poderia ter passado, né? Mas o carro não correspondeu, né? E aí tivemos na volta, acho que lá depois da volta 32, tivemos essa disputa do Max Verstappen com o Lewis Hamilton, aonde eu acho que talvez poderia caber uma punição, mas o Verstappen passou ali, né? Deixou o Hamilton na saudade, o Hamilton teve que recolher, jogar o carro para fora para não ter mais grandes danos, né? E depois disso, né? Super interessante isso daqui. A corrida contou com algumas estratégias, tá? Teve gente que fez uma parada, que foi o caso do Gabriel Bortoleto, e, se não me engano, acho que o Alonso também fez. Foram vários pilotos que fizeram isso, e principalmente esse cara aqui, né? O Norris. Na volta 32 ele tava de pneu médio, colocou pneu duro, né? E a corrida basicamente caiu no colo dele, né? Porque tanto o Piastri como o Leclerc fizeram duas paradas, né? E aí tá mostrando, né, que o Norris estava ali parado e o Leclerc e o Piastri já tinham passado e eles pararam ali por volta da volta 19, o Piastri, e volta 20, o Leclerc. Depois disso, na volta 41, o Leclerc parou, né? Então você vê ali que ele tá parado e o Norris já tá passando ele, Piastri lá na frente. E eu também tava olhando o gap do Gabriel, passei a corrida inteira olhando o gap do Gabriel. Andou bem, tá? Muito bem, manteve a posição. E depois disso, né, na volta 46, né, você vê a diferença, né? Leclerc na 41, na 46 o Piastri parou, né? E aí o Leclerc passou, né? O Norris já estava lá na frente. Boa estratégia aí de uma parada. E aí o Piastri conseguiu passar o Leclerc no único ponto, literalmente, de ultrapassagem da Hungria, na reta, né? Ali no final. Conseguiu colocar por fora. O Leclerc tentou se defender o máximo que ele pôde, tanto do Piastri como principalmente pelo Russell, né? Só que o Russell estava com muito mais carro, né? Para poder passar o Leclerc. O Leclerc não estava querendo deixar de jeito nenhum, mas não teve como. E aí o Russell conseguiu colocar o carro por dentro, né? Mesmo o Leclerc freando e virando o carro, que não é permitido, né? O George Russell conseguiu passar. E depois disso, lá no final, né?
Lá no final, o Piastri estava fazendo algumas freadas onde que ele deixava o carro rolar. O que quer dizer isso, né? Do deixar o carro rolar. Na hora que você está freando, né? Na hora que você está freando, você deixa o carro meio em movimento e ele vai chegando perto, pra você poder contornar a curva de uma maneira melhor, né? E ele fez isso umas 2 vezes, só que essa aí tava na cara, né? Queria estampar o companheiro de equipe dele e estragar a corrida. Tanto é que no rádio, depois disso, o pessoal da McLaren chamou a atenção dele, né? Para ele não fazer mais e trazer as crianças para casa, né? E depois disso, né? Tivemos a bandeirada. E aí você vê o Lando Norris muito feliz com a vitória, né? E você vê a diferença, né? Da imagem dele na corrida passada, cabisbaixo, para essa vitória na Hungria que foi top, né, para ele. E aí nós temos como é que terminou a corrida, né? Lando Norris em primeiro, né? Com 1 hora, 35 minutos e 21 segundos. Oscar Piastri bem perto, 0.7. E aí olha o gap, né? Quase 22 segundos atrás. George Russell em terceiro. Charles Leclerc em quarto lugar. Fernando Alonso, basicamente o trenzinho, né? Ali a máquina que puxa. Em quinto. Gabriel Bortoleto em sexto. Lance Stroll em sétimo. Leon Lawson em oitavo. Para espanto de alguns, Max Verstappen em nono e Kimi Antonelli em décimo. E nós temos também como é que tá o campeonato de pilotos, né? O Oscar Piastri vai liderando com 284, Lando Norris diminuiu a diferença para 275, Max Verstappen em terceiro com 187, George Russell com 172, Charles Leclerc com 151, Lewis Hamilton com 109, Kimi Antonelli com 64, Alexander Albon com 54, Nico Hülkenberg com 37 e Esteban Ocon com 27. E o Gabriel Bortoleto, com esse sexto lugar, né, marcou 14 pontos. E é isso aí, gente. A corrida foi legal, né? Bastante movimentada. Porém, né, ali parte de box, né? Foi mais as estratégias, assim, para que as equipes foram jogando ali, foi fazendo fake também, né? Para poder enganar as outras equipes e tal. Mas basicamente foi coisa de estratégia. Lembrando que, né, no caso do Gabriel Bortoleto, a equipe tem duas noites para poder mexer no carro. E eles mexeram, né, a pedido do Gabriel. Eles mexeram no carro na sexta-feira até meia-noite. Então o Gabriel usou essa vez aí. Eu não sei se é a equipe que tem duas ou cada piloto tem duas, né? Então eles mexeram no carro, deu certo o acesso de sexta para sábado, né? Deixando o carro totalmente diferente e o resultado veio, né? O Gabriel largando em sétimo, melhor posição que ele largou, e terminando na melhor posição também, em sexto, né? Isso é muito importante, vai ter as férias agora. A próxima corrida é só dia 31, né? Que vai ser a volta aí no GP da Holanda. E agora é aproveitar, né, para nossa tristeza essa lacuna, mas os pilotos também precisam descansar um pouco. E vamos ver o que tem para as próximas etapas, aonde que vai começar ali a parte final do campeonato. A briga, pelo que a gente está vendo, né, a briga vai ser entre os dois pilotos da McLaren para esse título mundial aí. E a McLaren também já está com bastante ponto lá na frente, liderando o campeonato de construtores. Provavelmente aí poucas corridas para poder se consagrar campeã desse ano aqui. Tá bom? Então agradecer vocês aí. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e cada um de vocês. Um forte abraço, um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Obrigado aí por se inscrever e por deixar um like. Valeu!